Salve, salve galerinha! Chegamos então para a nomenclatura dos óxidos moleculares, certo? Aqueles que são formados por um oxigênio ligado a um ametal, beleza? Um pouquinho diferente da nomenclatura dos óxidos iônicos. Se não acompanhou ainda, clica no link aqui da aulinha anterior, beleza? Óxidos moleculares. Primeiramente vai aparecer o que? Os prefixos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e assim por diante, ok? Antes da palavra óxido. Então, lá no iônico era só óxido de e o nome do elemento. Agora eu tenho os prefixos. Mono indica 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, certo? O que? 5 oxigênios, 4 oxigênios, 3 oxigênios, 2 oxigênios e 1 oxigênio, se tiver mais na sequência de nomenclatura também. Então, o número de oxigênios vai ser indicado pelo prefixo mais óxido, mais D, mais o nome do ametal. Só que antes do ametal também aparecem os prefixos di, tri, tetra, penta, e chama atenção para uma coisa extremamente importante. Qual é ela? Aqui no meio, antes do nome do ametal, ó, não tem o prefixo mono, certo? Não existe o prefixo mono. Aqui no nome do ametal, eu só vou indicar quantidade a partir do segundo. Só vou indicar a quantidade a partir do segundo. Aqui, se tiver um só, a gente não vai utilizar o prefixo mono. Beleza? Vamos ver como é que fica essa regrinha aplicada a alguns exemplos aqui. Olha lá, um oxigênio só. Antes da palavra óxido, para um oxigênio, existe prefixo. E o prefixo é mono. Então vai ficar monóxido. Monóxido mais D. Não fica monocarbono, ó. Não existe o mono aqui antes do nome do ametal. Existe só a partir do segundo. Então, se é um só, eu vou colocar monóxido de carbono e não monóxido de monocarbono. Fica monóxido de carbono, beleza? SO3 são 3 oxigênios. Prefixo de 3 é tri. Então vai ficar trióxido de, não fica monoenxofre. O S é o elemento enxofre, hein? Não vai ficar monoenxofre, vai ficar trióxido de enxofre. Quando é um só, eu não uso. Aqui no meio não existe o prefixo mono, hein? Agora, N2O é um oxigênio só, com um oxigênio prefixo mono e a palavra óxido. Para não ficar monóxido, a gente deixa direto monóxido. Quase que cai meu giz. Monóxido mais D. Agora eu tenho que indicar, ó, a partir do segundo elemento, aqui no ametal, a partir do segundo eu tenho que indicar. Então não vai ficar monóxido de nitrogênio, vai ficar monóxido de di. Agora o di a gente já usa, monóxido de dinitrogênio. Ok? Então, a partir do segundo, a gente tem prefixo antes do nome do ametal também. P2O5, prefixo de 5 é penta. Não ficar pentaóxido, fica direto pentóxido de. Agora eu tenho 2P. O P é o elemento fósforo, então o 2 eu uso. Pentóxido de difósforo. Pentóxido de difósforo também. E o CO2 aqui embaixo vai ficar dióxido, porque são 2 oxigênios. D, mono não existe no ametal, certo? Quando é um só. Então, dióxido de carbono. Extremamente importante a gente saber o nome oficial e usual desse cara. Nome oficial do CO2, dióxido de carbono, mas ele é muito cobrado nos exercícios com o nome de gás carbônico, principal causador aí de efeito estufa, beleza? Então, gás carbônico, é bom conhecer a fórmula dele, CO2, de nome oficial, dióxido de carbono. Beleza, galerinha? O que muda da regra de nomenclatura do óxido iônico para o óxido molecular é que no molecular existem os prefixos para indicar a quantidade de oxigênio e os prefixos para indicar a quantidade de ametal, desde que seja a partir do
segundo elemento somente, certo? Se eu tiver um só, não existe o mono aqui no meio. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.